Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição aqui na Quarentena da Bola da revista de imprensa nacional e internacional, mas que nós, eu e o Pedro Correia, acabamos também por transformar numa revista da semana, até fruto dos tempos que vivemos, já várias vezes temos dito aqui. Durante a semana, mais coisa, menos coisa, os temas vão sendo mais ou menos os mesmos, até porque o futebol continua parado e obviamente tudo gira um pouco à volta desta situação e nomeadamente enquanto as organizações, as entidades, federações, ligas não decidem o que é que vai acontecer com o futebol profissional, todos os cenários que se vão tratando é um pouco à volta disso mesmo. Dar as boas-vindas ao Pedro Correia, direto novamente dos Emirados Árabes. Pedro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez a mais uma conversa aqui na Quarentena da Bola. Olha, boa tarde, Remo, para ti, boa tarde para todos aqueles que nos assistem e aproveitar também para mandar um abraço a todos aqueles, publicamente, a todos aqueles que têm mandado mensagens acerca desta conversa, como disseste bem, que temos à sexta-feira. E vamos lá, isso que há muito material para falarmos, não é? É verdade, avisar mais uma vez que podem acompanhar também o Pedro e também o seu companheiro Mataruna no Futebol das Arábias, aqui também na Quarentena da Bola, no próprio Futebol das Arábias, podem encontrar a página no Facebook e várias plataformas de podcast, e portanto onde se fala de futebol brasileiro, futebol português e obviamente da Arabian Golf League, e esta semana com bastantes pontos de interesse, porque foram tocar em algumas competições que deixaram muitas saudades, o Mundial 82, o Euro 84, etc. Portanto, muito interessante, aconselho vivamente. Como o Pedro disse, vamos então olhar aqui para as capas de jornais, porque não falta aqui, também já é uma tradição da Quarentena da Bola dizer laranjas para espremer bom sumo. Portanto, vamos começar pelo recorde hoje, Pedro, porque realmente é, digamos, a polémica do momento. O futebol português não consegue viver sem uma, e esta é a mais recente. A falha do pagamento de Ruben Amorim cria novo confronto entre Leões e Guerreiros. Sporting tem dinheiro em caixa, já estou a citar a primeira página do recorde, encaixou 13 milhões da transferência de Bruno Fernandes, que está a ser paga em tranches, para as pessoas perceberem. António Salvador sabe da receita leonina. O recorde coloca choque frontal, com Salgado Zanha, o homem das contas, o homem forte das contas do Sporting de um lado e Salvador do outro. Salgado Zanha diz que é ridículo falarmos de atrasos de pagamentos no contexto atual. Layoff dá poupança mensal de 2,3 milhões de euros à SAD, foi o primeiro dos três denominados grandes a avançar para o layoff. Salvador vai agir, garante o presidente da Assembleia Geral do Sporting de Braga, António Marques, e portanto está aqui criado mais um caldinho, mais uma salada à portuguesa, como nós já usamos aqui a expressão neste nosso espaço. Porque realmente, ou seja, eu estive a ler antes de falar contigo as declarações de Salgado Zanha, e ele diz que nesta altura, portanto, ele justifica o incumprimento com o contexto e diz que não há incumprimento. O que é certo é que havia prazos e o que salta à vista é se era para tomar esta medida, porque é que não se conversou com o Sporting Clube Braga a fim de evitar mais esta salgalhada que o Sporting, acima de qualquer outro clube, dispensava bem. Pois é, portanto, a situação no Sporting continua titubeante, e é como disseste bem, a conversa prévia é o que me faz a mim mais confusão, eventualmente não ter havido um estabelecimento de um acordo qualquer, nem que não se pagasse a totalidade da tranche que seria devida agora, que se renegociasse um pagamento mais faseado, qualquer coisa, isso faz-me um pouco confusão, tendo em conta as notícias que estão a vir a público, não é? Obviamente que podem haver outras notícias que nós não temos conhecimento, mas tendo em conta aquilo que vem a público neste momento, é a falta de um entendimento prévio, porque obviamente sabemos que a situação é de exceção, e é para todos de exceção, não há ninguém que esteja neste momento fora de uma realidade que é diferente e que é inesperada, portanto isso a nível de tesouraria é natural que cause alguns constrangimentos aos clubes e ao Sporting também, portanto podia haver aqui, e creio que deve haver aqui um diálogo no sentido de se estabelecer um acordo, não podendo cumprir o acordo original, tentar haver uma mediação qualquer. Agora assim simplesmente falhar o pagamento, supostamente, não é? Segundo aquilo que está a vir O a Sporting público. confirma, Pedro, o Sporting confirma. Salgado Zé até ficou muito chateado, diz que não percebe que o Salvador cria pressões e o Braga nos mídia por causa disto, que não se pode falar em cumprimentos neste contexto, quer dizer, mas há prazos, o contexto é este realmente, e poderia ter existido uma conversa, porque depois do outro lado dizem, ok, estamos neste contexto, mas vocês também receberam o dinheiro do Bruno Fernandes. Claro,
Claro. Não, é uma questão de haver um diálogo, de haver uma conversa entre as partes e se estabelecerem os novos limites do pagamento a nível do acordo que foi feito, sabendo que agora, pronto, terá que eventualmente fazer-se um pouco uma decalagem em relação ao timing que havia agora e talvez em relação ao valor que já se teria que pagar nesta primeira tranche, mas isto poder-se fazer de outra maneira, acho que é uma questão só de cordialidade, até digamos assim, não é? De se falar sobre a situação. É verdade que o Sporting terá eventualmente recebido essa tranche do Bruno Fernandes, também não é menos verdade que terá outros compromissos que também terá que cumprir ao mesmo tempo, isso é compreensível, está tudo certo, mas o Braga também terá os seus compromissos a cumprir. Isto estaria a contar, se calhar, com este prazo e com este, uma vez que não houve, lá está o tal aviso de não vamos pagar, se calhar o Sporting Clube Braga, vamos por outro lado, estava a contar com esse encaixe para fazer face a compromissos, precisamente. Também, não é? Portanto, lá está. Acho que aqui talvez haja uma certa falta de diálogo entre as partes, neste caso, principalmente o Sporting para com o Braga, para tentar, de alguma forma, encontrar uma solução que não implique mais esta pedra no sapato do Sporting, não é? Porque mesmo em período de quarentena a coisa não está fácil, não é? Não, nada fácil realmente, é verdade. Um abraço para o Nené Reis, para o Marco Pereira, que também já estão aqui a deixar um abraço e que estão connosco. Esta situação específica também está na primeira página do Jornal A Bola, mas em rodapé. Sporting, é ridículo falar de atraso a pagamentos neste contexto. Salgado Zóia da SAD falou da dívida por Ruben Amorim. Alguns clubes tentam jogar com os mídia para tentar criar pressão. Ora, já o jornal O Jogo relembra uma longa lista de desavenças entre o Sporting e o Sporting Clube Braga, já desde que António Salvador é o presidente. A boleia de Ruben Amorim, o jogo lembra episódios tensos entre leões e minhotos, numa história já com 15 anos, uma desavença na adolescência, diz o jornal do Jogo, portanto, um título curioso. Transferência de Vender em 2005 abriu longa série de hostilidades com Salvador, o grande Vender, que já esteve aqui connosco também na quarentena da bola e que vai estar mais vezes. Realmente, também há este lado, ou seja, já se sabe que desde que António Salvador é o presidente do Sporting Clube Braga, várias vezes tem estado no epicentro de algumas desavenças, para usar aqui a expressão do jornal do jogo. Lembro-me do Benfica, lembro-me com o Leixões também, recentemente, agora o Sporting, que tem a ver também com a forma como António Salvador comunica e apresenta as suas ideias, não é? Portanto, já se sabe que é o estilo dele, e, portanto, acaba muitas vezes por gerar esse conflito, porque talvez aqui eu estou inclinado, baseado no que estamos a ler, inclinado para culpar, entre aspas, o Sporting por não ter conversado com o Sporting Clube Braga, mas quem conhece António Salvador já sabe que isto acontecendo vai haver barulho. Sim, ele defende a dama dele, não é? Que é o Sporting de Braga e bem, no geral, e bem. Agora, de facto, é que, como referiste, são vários os episódios, por um lado, e por outro lado, o Braga continua a fazer negócios com o Sporting, não é? É certo, com direções diferentes, porque infelizmente o Sporting, ao longo destes últimos 15 anos, dessa adolescência que refere o jogo, o Sporting teve já algumas direções, enquanto o Sporting de Braga se manteve sobre o comando de António Salvador. Agora, obviamente que ao presidente do Braga cabe defender os interesses do Braga, mas por outro lado, continua a fazer negócios com o Sporting, apesar desse histórico, portanto, também há alguma coisa de bom tem que vir daí. É normal que um lado queira receber e o outro lado, tendo dificuldades, possa querer renegociar, até certo ponto tudo isso é normal. Agora, é preciso é que as pessoas abram os canais de comunicação e os canais de diálogo para evitar que a situação chegue ao extremo de virem para os jornais ou eventualmente até irem para tribunais, como também já tem acontecido em alguns desses casos que referiste, que depois a situação extrema-se e chega mais longe. Acho que é tudo uma questão das pessoas se sentarem agora não à mesma mesa por causa da quarentena, mas se sentarem ao Zoom ou ao Skype ou o que for e falarem, não é? Porque há de se chegar a um entendimento, não há de ser nada de extraordinário, penso eu. E as obrigações para se pagar. Aliás, esta situação valeu a medalha de lata a Salgado Zenha no jornal Record, precisamente e aliás, um dos diretores do Record escreve no seu editorial que realmente se lamenta que o Sporting use o contexto para falhar um pagamento e que depois diga-se que quase nem tem que avisar o Sporting Clube Braga. Temos aqui o Nuno Miguel Silva, Sportingista, a dizer que se sente envergonhado
com tudo o que se está a passar. Li também uma crónica de Rui Calafato no Record de hoje, que vai no mesmo sentido, e alguma vergonha com a situação, mas como eu introduzi, termino este tema a dizer, com a minha opinião, que o Sporting dispensaria muito bem mais esta confusão, e acho que quem está dentro do Sporting tem que pensar nisto, como evitar claramente mais ruído, mais polémicas, mais atrasos, mais falhas, mais divisão entre os seus próprios adeptos. Acho que era fundamental existir essa sensibilidade dentro do Sporting. Muito bem, vamos avançar Sim, para de outro acordo, Remo, e é uma coisa que nós também temos falado muito acerca da comunicação no Sporting. Lá está, entronca também nisso. Não só a qualidade da comunicação, como o timing da comunicação. É um assunto que tem sido muito presente, e então principalmente agora nesta fase de Frederico Varandas, é uma situação que tem estado muito presente. A falha a nível da comunicação é fundamental nos dias de hoje, e nesse aspecto eu creio que o Sporting tem de facto que olhar para isto como uma prioridade, porque às vezes pode ser o simples facto de haver uma falha na comunicação que esteja de alguma forma, digamos que entre aspas, a adulterar a percepção que nós temos daquilo que está a acontecer, que até pode ser diferente, mas lá está, por uma questão de falha de timing, de falha de estratégia, de falha de comunicação em si, nós ficamos com uma ideia de que as coisas estão um pouco fora de mão, fora de controle, e pode até eventualmente não ser totalmente assim, penso eu. Sem dúvida. Ora bem, dizer aqui ao Roberto Simões e agradecer-lhe pelo comentário, nós já vamos analisar o resto das coisas que estão nas capas de jornais, incluindo esta do Campeonato de Portugal, que a mim é algo que me diz muito. Aliás, já fiz uma publicação hoje por causa disso. Vamos agora olhar para alguns outros destaques de outros jornais, porque, por exemplo, no Jornal do Jogo, o destaque é o Futebol Clube do Porto, os 3 desafios de Pinto da Costa, completam-se hoje 38 anos desde que foi eleito para tirar o Futebol Clube do Porto do caos, escreve o Jornal do Jogo, do clube e equipa divididos em 82 à crise da pandemia, o dia o Benfica e Sporting lhe pediram ajuda, escreve então o Jornal do Jogo. Esta questão dos 31 anos também dos 38 anos, peço desculpa, também aparece citada no Record, as histórias daquele dia. Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez há 38 anos, já no jornal A Bola, no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, fala-se Capixaba volta ao radar agora em Saltos, lateral esquerdo brasileiro de 22 anos, está muito bem referenciado, Grêmio passa por dificuldades financeiras, isso pode ajudar os Dragões. Ora, dificuldades financeiras, que se calhar aqui é algo transversal a quase toda a gente nesta altura. E, portanto, Pedro, vamos olhar para isso. Pinto da Costa, 38 anos, eleito pela primeira vez, e agora, nestas eleições, e presume-se que terá enfrentar mais concorrência do que foi normal durante quase a totalidade destes 38 anos, exceção feita em 88 e 92, e sempre com o mesmo adversário. Agora mais gente a aparecer para esta corrida. O próprio Fernando Madureira que falou a dizer que obviamente está com o presidente, mas que é preciso renovar a equipa da SAD, e parece-me que depois de 38 anos à frente, que dificilmente, e que me perdoem os restantes, Jorge Nuno Pinto da Costa não será reconduzido para um novo mandato, mas com esta ideia da maioria dos esportistas que é preciso renovar alguma coisa na estrutura. Sim, porque estamos a falar de uma receita que ao longo destes 38 anos grande parte resultou e de que maneira, não é? É curioso que no podcast desta semana eu falei do Porto, da mudança de paradigma quando o Pinto Costa e na altura também José Maria de Pedroto entraram no Porto, e a mudança de paradigma que houve no futebol português, em que houve uma mudança do poder, digamos assim, e da capacidade de ganhar também do Benfica para o Porto naquele início da década de 80, e de facto, e há pessoas obviamente com outra idade que são muito mais avalizados do que eu para falar sobre aquilo que foi a história do Porto pré-Pinto da Costa, mas a ideia que eu tenho e que creio que toda a gente tem mais ou menos é que de facto é uma pessoa que deixa uma marca indelével na história do Porto. Provavelmente um dia quando ele partir vai ter o seu nome no estádio, vai ter uma estátua, porque de facto a importância que tem é muito mais do que meramente simbólica. É uma mudança de paradigma que foi operada por Pinto Costa, não só no Porto como no futebol português. Agora, também me parece que nos últimos anos, e isto obviamente que a reorganização do Benfica e o reforço do Benfica a nível daquilo que é a sua estrutura e capacidade de ganhar não ajudou, neste caso, à circunstância do Porto, mas creio que nos últimos anos, principalmente ali naquele momento em que sai Antero Henrique,
mais ou menos. O Porto, esta última década que passou, grande parte já é uma década titubeante. Eu, na minha opinião, o campeonato que o Porto ganhou a Porto nestes últimos 10 anos foi o do André Vilas-Boas. Os dois do Vítor Pereira foi em esforço, e o do Sérgio Conceição, a meu ver, foi em superação, foi muito em superação. Portanto, com alguma mistura de algum déficit do Benfica também ali, que titubeou, que tinha às vezes os títulos na mão e deixou fugir. Portanto, há aqui uma mistura de coisas. Portanto, nota-se no Porto uma certa dificuldade em manter aquele rumo que tanto sucesso deu ao clube nos 30 anos anteriores. Portanto, eu também concordaria que dificilmente acho que Pinto Costa não ganha as eleições. Eu estou curioso para perceber a percentagem, porque acho que isso nos vai dar indicações também, e também me parece que é de facto a nível da estrutura que provavelmente algumas coisas terão que ser alteradas, no sentido de alguma forma replicar aquilo que de bom era feito nos 30 anos anteriores, onde o Porto, e nomeadamente na década entre 2000 e 2010, fez muito daquilo que o Benfica está a fazer agora, e até com melhores resultados a nível europeu, a nível de venda, de recrutamento e venda de jogadores, de promoção de jogadores. O Porto de facto encheu os cofres, teve o estádio novo, tem um centro de treinos no Olival, portanto tem de facto um crescimento enorme ali entre 2000 e 2010, exponencial, mas depois ali à entrada de 2010, 2011 as coisas começam um pouco a quebrar, e eu creio que principalmente com a saída do Antero Henriques as coisas de facto ficaram titubeantes, e temos vários sintomas, não falo só a nível desportivo, mas a nível até de declarações de Sérgio Conceição, temos vários sintomas de que há ali qualquer coisa que já não é o que foi. E pronto, e aí nesse sentido eu também estaria tentado a concordar com a tese de que às tantas é preciso mexer ali a nível da estrutura, continuando Pinto Costa como presidente, me parece que vai continuar também. O grande desafio é a renovação, digamos assim. Ora bem, no que diz respeito ao... Deixem-me pedir desculpa que vocês devem estar a ouvir. Estamos em quarentena e o meu vizinho continua em obras. Já vai há mais de um mês, faz parte. As pessoas têm que se entreter com alguma coisa. E eu é que com a quarentena da bola, o vizinho é aqui a desfazer a casa, portanto faz parte. Ora bem, no que diz respeito ao Benfica, o grande destaque da bola tem a ver com uma solidária que não diz respeito só para o Lisboa Benfica, já lá vou, porque vamos falar disto. Diz também, há 50 anos chegava Jimmy Hagan ao Estádio da Luz, as incríveis histórias de um treinador que fez história na Luz, sem dúvida, no futebol português. Depois também no jornal O Jogo, portas fechadas vão afetar a equipa, diz Gabriel, que já está focado num possível regresso, mas com este receio de jogar à porta fechada e do impacto que pode ter para o Benfica, sem os seus adeptos. Mas vou pegar nisto, Pedro. O Benfica tem parceiros, contratos de patrocínio preocupam. A Adidas, que é um dos principais patrocinadores do Benfica, já falhou a primeira tranche de 1,6 milhões de euros ao Flamengo, e isso deixou o Benfica em alerta. Recebeu um empréstimo de 2,4 mil milhões do governo alemão, queda prevista também na cotização e lugares anuais. Ou seja, isto vai afetar transversalmente todos os clubes, porque as empresas, obviamente, têm que repensar muitas das suas estratégias e dos seus investimentos. O Benfica tem a Adidas e a Emirates como principais patrocinadores. Tudo o que é o tráfego aéreo, sabemos bem como está, e saber também o quanto as companhias aéreas estão literalmente ligadas às máquinas. Aqui em Portugal, por exemplo, a TAP já de 400 milhões de euros no governo, até se fala de uma nova nacionalização para superar esta situação. Portanto, o Benfica com a Adidas nesta situação. A Emirates percebe-se, obviamente, que tenha que brecar também. E estamos a pegar no Benfica para dizer que isto é transversal, quando falam em cotizações, assistências, patrocínios, e que o futebol vai ter de alguma maneira de se reinventar. E quando temos o clube português com mais pujança financeira, receoso tudo isto, é normal que toda a gente vá ter que ter muita ginástica, peço desculpa pela expressão, muita ginástica financeira para ultrapassar esta situação verdadeiramente excepcional. Sim, Remo, mas é um pouco aquilo que já temos falado em programas anteriores, o redimensionamento daquilo que são os gastos.
também do futebol. E é curioso, de facto, referir-te o caso do Benfica, que é, como disseste bem, a partir do clube que tem melhor condição neste momento em Portugal, mas lá está, se houver quebras a nível de receita, as despesas também têm que ser de alguma forma redimensionadas, e eu creio que lá está, isso agora é complicado, vivemos numa situação complicada, até pela instabilidade de não se saber o dia da manhã, não é? De não haver uma ideia clara do que vai acontecer amanhã, mas hoje por hoje, na situação em que estamos a viver, e tendo em conta até aquilo que já estava para trás nos últimos tempos, em que vimos que o futebol, em muitos casos, tinha muita dificuldade, o Benfica não teria dificuldade em pagar, mas mesmo assim havia muitos clubes que tinham dificuldades, e nós temos que olhar também para o todo, não podemos só olhar para a árvore, temos que procurar também olhar sempre um pouco para a floresta. Havia muitos clubes que tinham dificuldade, e nomeadamente até o Porto e o Sporting também vinham a público aqui ali notícias, e ainda hoje tivemos a notícia do Sporting, dificuldades em cumprir com algumas obrigações. Portanto, eu creio que tudo isto vai implicar um redimensionamento a nível dos gastos, porque não é só uma questão de aumentar receitas ou de manter receitas, é também perceber que às tantas os gastos que estão correntes, que se estão a ter, nomeadamente com salários de jogadores e eventualmente aqui ali de treinadores, podem estar um pouco acima daquilo que será a taxa de esforço, se é que posso usar esta expressão. O Diogo Luís estará mais avalizado para falar nestes termos, mas a taxa de esforço que os clubes fazem para pagar as suas estruturas, lá está, é uma questão de redimensionamento, e se houver realismo e pragmatismo na forma como se abordam estas questões, creio que isso será conseguido com maior ou menor dificuldade, porque o momento, a urgência do momento, isso pede, creio eu, é inevitável. Referiste a Emirates, e eu creio que a Emirates terá capacidade para honrar os seus compromissos a nível de cash flow, porque é uma empresa que tem uma forte intervenção do Estado. Podem, eventualmente, por questões estratégicas ou por questões negociais, uma vez que não estão a ter, digamos que a exposição que contrataram e esse tipo de coisas, podem eventualmente, obviamente, aí o Benfica encontrar alguns obstáculos, mas creio que à partida teriam, ou terão cash flow para fazer o pagamento. De qualquer das formas, não nos podemos esquecer que tanto a Emirates como a Adidas, como os operadores de televisão, todas essas empresas contrataram um determinado grau de exposição, contrataram uma série de produtos de marketing que os clubes disponibilizariam, e que obviamente neste momento sem competição esses produtos não estão disponíveis, e obviamente que as empresas não estão a ter aquilo que contrataram, ainda que os clubes sejam alheios a tudo isso, mas terá que aqui haver uma renegociação dos valores eventualmente, ou dos prazos, também se podem esticar os prazos em vez de tirar algum valor. Pronto, tudo isso terá que ser negociado agora, creio eu. Sem dúvida, Pedro. Já agora deixa-me aproveitar que há pouco falamos do Vender, porque está na primeira página do jogo, porque foi o primeiro episódio da Era Salvador de Braços de Ferro com o Sporting, e ele hoje faz anos, está de parabéns o Vender, e portanto fica aqui esse nome. Feliz aniversário, grande Vender, um excelente ser humano, foi um excelente jogador. Convém lembrar que ganhou até o prémio de melhor extremo da Liga quando tinha Simão e Quaresma no mesmo campeonato, portanto isso diz bem da qualidade do nosso Vender. Um abraço para ele. Que também tem tudo para ser um grande treinador. Eu acompanho muito o trabalho dele e, portanto, fica aqui este lado mais pessoal para quebrarmos, digamos, a questão tão difícil às vezes de abordarmos estes temas que com o Covid-19 acabaram por afetarem muito a humanidade e o futebol, obviamente, também. Ora bem, no Jornal da Bola... Um abraço ao Vender, nesse caso um abraço ao Vender. O Jornal da Bola tem mais um artigo delicioso, que é a parte 2 de Carlos Carvalhal, que eu aconselho vivamente. A quem não leu o primeiro, está também disponível na Bola Online. Isto é a parte 2. Não digam que não são os adeptos que pagam aos jogadores, é o título desta rubrica A Bola é Minha, de Carlos Carvalhal, que é, sem dúvida, dos melhores treinadores do futebol português, também com passagem no Leixões do nosso amigo Pedro. Aliás, ele fala do Leixões neste artigo e do quanto os adeptos, a paixão dos adeptos do Leixões, fizeram que Carlos Carvalhal quisesse treinar o Leixões. Ele explica isso muito bem, mas Pedro, vou ler aqui apenas uma parte, porque Gabriel também está noutra primeira página, diz que é difícil imaginar o Benfica a jogar sem os adeptos e que tem medo que isso até prejudique o Benfica. Diz Carlos Carvalhal: hoje o futebol tornou-se num negócio, mas eu continuo a fazer-me autista e olhar para o jogo dentro do meu prisma, perceber como vou ganhar o meu adversário de forma a que os adeptos do Rio Ave sintam orgulho na nossa equipa e possam rever-se nela.
de que forma, tendo menos condições que os adversários, podemos vencer. Assim cumpro o meu sonho de menino e é assim que me sinto feliz, fazer equipas a jogar bem, ligados à comunidade e sem receio de estabelecer laços emocionais para a vida, ganhar jogos de uma forma que as gentes fiquem felizes. Façam o favor de fazer a vossa parte, tragam os adeptos para os estádios, não digam que não são os adeptos que pagam os jogadores, porque isso é não perceber nada deste jogo. Hoje fico triste quando ouço pessoas com grande responsabilidade que adeptos nos estádios são uma chatice, porque a Liga exige um sem número de requisitos e não vale a pena o investimento. Fico triste quando neste século vejo lugares pagos nos estádios à chuva. Fico triste por não haver um propósito nacional de encher os estádios de público. Fico triste por ver e ouvir alguns que nunca deram pontapé numa bola tratarem tão mal o futebol nas televisões e rádios e contribuírem para as pessoas ficarem cada vez mais longe deste jogo que é lindo. Se um dia não existir dinheiro das televisões em Portugal, vai ser uma corrida aos adeptos. Por favor, tragam os adeptos de volta aos estádios. Uma reflexão muito bonita, Pedro. Sim, sim, e o entendimento claro daquilo que é a importância do adepto, porque repara, eu tenho para mim que para haver jogo tem que haver jogadores, e para haver futebol tem que haver jogadores para haver jogo e adeptos para assistir ao jogo. E acho que estes dois parâmetros, o jogador e o adepto, são digamos que o parâmetro fundamental, os parâmetros fundamentais do futebol, as traves mestras do futebol. E de facto, sem estas duas vertentes, não temos futebol. Jogo podemos ter só com jogadores, mas futebol temos que ter com jogadores e adeptos. E o Carvalhal, que é uma pessoa muito inteligente, para além de ser um excelente treinador, é uma pessoa muito inteligente. Eu tive a felicidade, para mim, pessoalmente ainda, pelo facto dele ter feito o que fez no Leixões, tive a felicidade de o conhecer aqui no Dubai. Ele esteve aqui cerca de 2 anos, portanto à frente da academia do Ali, e na altura nós juntávamos muitas vezes num restaurante aqui no Dubai, e sabes como são os portugueses, não é? Juntamos e a conversa, obviamente, era sempre acerca do futebol, e fiquei a perceber, a conhecer muito melhor o homem, para além do treinador, e a perceber a forma como ele entende. Por exemplo, há pouco falávamos do Sporting da Comunicação. O Carvalhal, já do tempo do Leixões, ainda ele era um treinador júnior, digamos assim, que estava a iniciar a carreira. A maneira como ele falava, como ele entendia a nossa paixão e como ele nos falava, criou uma onda tal, ok, que o Leixões tem a sua característica e tem o seu ADN, e ele entendeu isso, mas também era preciso potenciar isso. E naquela altura, aquele facto do Leixões ir à final da taça, que para muitos foi uma surpresa e de alguma forma para nós também, porque lá está, nós tínhamos que eliminar adversários que foram todos, tirando o Pevidem, foram todos acima de divisões acima da nossa. Numa altura que ninguém imaginaria, e grande jogo de futebol esse, muito bonito. E o que fizemos contra o Sporting na final, que não é brincadeira, dentro e fora de campo. Estamos a falar de 15 mil pessoas de Matosinhos que vão para Lisboa. Portanto, ele entendeu muito bem isso e a forma como ele comunicava, mas lá está, na altura tínhamos uma série de circunstâncias a ajudar, porque o presidente também, o José Manuel Teixeira, também entendia muito bem, tinha sido atleta do clube, era uma pessoa que também vivia muito o clube, portanto, percebia bem aquilo que era necessário para irmos em frente, e juntando o Carvalhal, juntando uma equipa à volta dele, de equipa técnica competente também, o Jorge Teixeira também na altura a começar a carreira dele, mas também muito dinâmico, muito inteligente na maneira como montar o marketing e a comunicação do clube. Obviamente que quando tens um treinador que entende o contexto em que está, que percebe a força que pode tirar dos adeptos, aquilo era uma onda, e para muitos é surpresa a chegada do Leixões à final, até porque só começam a olhar para o Leixões nas últimas fases da competição, quando o Leixões entra nas meias finais e assim, mas para nós que fomos seguindo aquela época toda, nós não podíamos obviamente dizer que íamos chegar à final, mas a sensação que passava para quem acompanhava os jogos todos, e eu acompanhei os jogos todos dessa época, a sensação que passava é que nós tínhamos uma força quase indestrutível, e isso tem muito a ver com a forma como o Carvalhal nos motivava. Nós tínhamos, por exemplo, um grupo de adeptos que usava kilt, que eles intitulavam-se a máfia. O Carvalhal sabia quem eles eram, sabiam quantos eles eram, ou seja, ele estava atento a tudo aquilo que eram as idiosincrasias do clube. Ele falava com as pessoas na rua. É fundamental, não é? Ele diz que perceber essa identidade, essa cultura própria é fundamental para ter sucesso.
ele percebeu, emocionalmente, ele percebeu o que tinha que fazer para tirar o que de melhor nós tínhamos, e aquilo era um rolo compressor, não é? Aquilo era um rolo compressor. E lá está muito, muito mérito dele. E depois, mais tarde, durante a carreira dele, e mais recentemente o caso do Swansea em Inglaterra, e do Sheffield Wednesday também, onde ele passou 2 ou 3 anos, a forma como ele comunicava, é uma pessoa que entende, que tem a chamada inteligência emocional, que sabe como se há de colocar, que sabe o contexto em que está e que obviamente tenta tirar o melhor partido disso. É de facto para além de um treinador excepcional, na minha opinião, e ele juntamente com o Vítor Oliveira, dos 2 melhores que eu vi no Leixões, é uma pessoa que também tem essa característica que é muito útil, principalmente no futebol de hoje em dia, de perceber bem os contextos e de se saber adaptar e saber tirar o melhor partido disso. E conseguiu pôr os ingleses a dizer "We put all the meat on the barbecue", ok? Foi ele para explicar exatamente o que o Quinito dizia aqui, da carne toda no assador. Ora bem, aqui o Nené Reis lançou-nos aqui, nós os dois, desafios muito interessantes, que vou deixar para fechar, Nené. Um desafio para o Pedro Correia e outro para mim, e o Carlos Fangueiro, o nosso amigo Fangueiro, que já esteve aqui connosco, também um grande bebé do mar, se tornou um excelente treinador, tem tudo para dar certo. Um abraço para o Fangueiro, que nos segue também desde Luxemburgo, que diz que o Carlos é das pessoas com maior poesia no futebol português, sempre assertivo, tentando mudar mentalidades que têm efetivamente de ser mudadas. Um abraço também nosso para o Fangueiro, obviamente que deu muitas alegrias aqui ao Pedro também, e que sente muito Leixões, até porque é produto das escolas e um leixonense também de sangue e de família e de várias gerações. Portanto, fica aqui também esta nota. Um abraço para ele, é craque. Era craque e agora é craque como treinador. Exatamente. O trabalho que estava a fazer este ano, até ele já explicou aqui, uma interrupção, nada quer dizer, eu ia dizer nada normal, no futebol é tudo normal. Ora, adiante, vamos lá aqui para outro destaque, que é o Onda Solidária, que é a primeira página do Jornal da Bola. Carlos Vinícius, Chiquinho, Silas e Wilson Eduardo são apenas alguns dos que se juntaram. O futebol profissional une-se para ajudar os jogadores amadores em dificuldades. Em 72 horas já conseguiram angariar perto de 5 mil euros. Há vários jogadores, incluindo da Liga Pro, que estão no estrangeiro, treinadores, clubes, adeptos como Fernando Madureira, por exemplo, empresários, árbitros, que estão a participar do movimento que está a crescer, isto depois de jogadores do Real e também do Louros terem denunciado que literalmente há situações de fome, de extrema carência em todos os sentidos. Foi a primeira página do Record, amplamente divulgado, gerou-se uma onda de solidariedade no futebol profissional. Evidentemente que é de assinalar, eu fico bastante feliz com isso. O que me preocupa a mim, Pedro, e tenho dito isto a muita gente nos últimos dias que me tem ligado por causa deste assunto, é que isto vai pôr comida nas barrigas e nas mesas durante 1 mês, 2, 3, não vai resolver o problema. E dizer também que este problema do Campeonato de Portugal não é fruto do Covid-19. Isto apenas tornou mais difícil, apenas deu mais destaque, mas não é um problema do Covid-19. Eu hoje publiquei na minha página a questão do Fátima, que acompanhei com grande cuidado enquanto estive na Rádio Estádio, e falei com muitos ex-jogadores, treinadores, etc. E falei inclusive com o investidor, porque eu gosto de ouvir todas as partes, mas o que é certo, seja qual for a boa vontade, há 5 treinadores, 4 diretores esportivos e mais de 40 jogadores inscritos, e os salários sempre em atraso. E apesar disso, o Fátima lá estava em 5º lugar, e portanto a verdade da competição para mim está ferida de morte. Hoje o recorde, e foi por isso que fomos desafiados há pouco também, na primeira página, e dentro estive a ler com muita atenção, diz que a Federação vai fazer limpeza no Campeonato de Portugal. Malha aperta muito em 2020, 2021. Lembrar que isto já saiu no Jornal A Bola exatamente nestes termos. Malha vai apertar muito em 2020, 2021, e exatamente citando fontes federativas. Eu dizer antes de mais que sei também que há bons exemplos. Ainda ontem estive a falar com pessoas do Trofense, que tem vários jogadores estrangeiros e não só, em apartamentos arrendados, e garante, por isso eu estou a dizer publicamente, vai pagar as rendas, a alimentação, os compromissos até ao final da época, conforme tinha estipulado. Por isso é que eu digo que isto é uma situação anterior ao Covid-19, que só veio potenciar muito mais o drama que se vive no Campeonato de Portugal, dos incumprimentos. E eu vou, para terminar esta minha análise pessoal também, se aqui isto é uma oportunidade de ouro, já aqui dissemos,
para se mudar, para se fazer algo e que não se espere pelo próximo ano para criar regras, porque há coisas que são de tal maneira evidentes que têm que ser feitas já. Mas isto é a minha opinião, dar-te a ti a oportunidade de obviamente comentar-se e agradecer eu também aqui publicamente e aplaudir o facto de jogadores profissionais do Benfica, do Sporting Clube Braga, de grandes clubes olharem para os colegas a dizer são eles, podia ter sido eu, vamos ajudar. Sim, lá está. A situação Covid é uma situação à parte e, obviamente, que sendo uma situação de emergência, uma situação fora do comum, também carece de uma atuação de emergência e fora do comum. São as circunstâncias que temos neste momento. Agora, como disseste bem, como já temos dito noutros programas, o que me parece um pouco é que o Campeonato de Portugal, de alguma forma, parece um pouco o faroeste. Quer dizer, à partida vale tudo. Repara, essa situação que hoje falas do Fátima, que eu vi há pouco na página, podendo nós acharmos, e cada um tem a sua opinião, que não é legítima, mas é legal. Exatamente, isso é que é incrível. É legal. Portanto, a gente olha para aquilo e diz assim, isto não é legítimo, isto não está certo, não é? A gente sente que aquilo não está certo, mas ao mesmo tempo é legal. À partida ninguém está a cometer nenhuma ilegalidade, aquilo é possível fazer-se. Portanto, parece que vai deixar de ser possível, segundo lá está as notícias, mas pois, lá está, porque, e agora também respondendo um pouco à questão do Néné Reis há pouco, de como é que os clubes de menor dimensão podem implementar a sua marca e como é que podem ter uma estrutura de comunicação eficaz e eficiente, tudo isso. Eu creio que, por exemplo, no caso do Campeonato de Portugal, antes até de chegarmos a esse ponto, tem que se pensar na estrutura mínima. Quando temos uma competição, temos que perceber primeiro uma coisa, a meu ver, a competição é profissional ou não. Tem que haver um enquadramento. E se a partir do momento em que a competição é profissional, ou seja, se há jogadores e treinadores que estão a ganhar dinheiro, podendo haver outros que não estão, mas se há jogadores e treinadores que estão a ganhar dinheiro, então vamos pensar que isto é uma competição profissional. Vamos colocar regras. E as regras, que algumas já de outra forma estão implementadas na Liga, por exemplo, a Liga tem um plafond mínimo de salário. Na segunda Liga é um salário e meio mínimo, pelos vistos, na Primeira Liga penso que são 2,5, pronto. Aqui tem que se acabar com o falso amadorismo, não é, Pedro? Porque é o falso amadorismo. Tem que haver contratos. Tem que haver contratos. Tem que haver contratos, com os contratos há descontos. Já deixa de haver a dança de treinadores, porque repara, o licenciamento, eu estou à vontade para falar porque faz parte do meu trabalho aqui nos Emirados, o licenciamento implica que há regras mínimas que todos os clubes têm que cumprir, e os clubes que não conseguirem cumprir com essas regras mínimas não podem competir naquela divisão, porque o que muitas vezes acontece, e com alguma legitimidade, é que cada dirigente está a tratar da sua dama, e eu volto a referir, tem legitimidade para isso, que é para isso que lá estão a tratar do seu clube. Agora, temos que perceber que temos que pensar um pouco mais ao largo e ver que uma coisa é o nosso quintal e outra coisa é a comunidade toda. E nós temos que começar a tratar da comunidade, porque se não tratarmos da comunidade, o nosso quintal também vai à vida. Porque mesmo os clubes que estão no Campeonato de Portugal e que agora estão preocupados em subir, e eu volto a dizer, é legítimo que pensem nisso, porque estiveram quase a época toda a lutar por isso, vão para uma segunda liga onde também há problemas. Onde provavelmente vão experimentar dificuldades, porque agora estavam a lutar com clubes que eventualmente têm menos capacidade e agora vão passar a lutar com clubes que ainda têm mais capacidade. Portanto, vão também passar por dificuldades. Portanto, em vez de, ok, que cada um tem que cuidar de si, mas em vez de cada um estar a olhar só para as suas questões, temos que começar todos a pensar no todo e principalmente aqui a Federação tem que ter um papel decisivo e também a Liga, porque a Liga será o próximo passo e a própria segunda Liga tem dificuldades já para não irmos à primeira. Portanto, antes da questão da comunicação e das estruturas, teriam que haver, a meu ver, um sistema de licenciamento no Campeonato de Portugal que implicasse que cada clube tem que ter, até para a proteção do core business, que é o futebol acima de tudo, cada clube tem que ter condições mínimas para participar nesse campeonato. Depois, obviamente, há aqueles clubes que querem apostar para subir e têm mais capacidade financeira e querem pagar 5.000 euros por mês, o que seja, cada um sabe da sua vida. Mas todos os que participam têm que ter condições mínimas. Os contratos têm que ter ou 12 meses, ou então 10 meses de 12 diluídos em 10, tem que haver contratos, tem que haver um salário mínimo para cada jogador inscrito, tem que haver um número de jogadores inscritos máximo, tem que haver condições como, por exemplo, ter um treinador com determinada licença, ter um adjunto com determinada licença, um treinador de guarda-redes com determinada licença e um preparador físico com determinada licença, ter um médico e ter um fisioterapeuta, porque repara, muitas vezes nós estamos a falar disto e tu muito melhor do que eu sabes isso, e das pessoas que têm estado na quarentena da
Bola, nomeadamente este último programa também com os presidentes, sabem melhor do que isso, do que qualquer um de nós, muitas destas coisas que eu acabei de referir falham. E estas coisas são básicas, porque se não tens uma estrutura mínima básica, imagina que um jogador cai no campo, se não tens um médico capaz de fazer alguma coisa, podemos ter uma tragédia. Quer dizer, isto só se pensa depois quando acontece. Então, se houver um sistema de licenciamento com mais rigor, ok, equilibrado também às medidas das possibilidades dos clubes, mas com condições mínimas para cada clube participar, porque, por exemplo, hoje em dia, para se jogar tanto nas ligas profissionais como no próprio Campeonato de Portugal, segundo julgo saber, é preciso ter um campo relevado. De antes não, jogava-se em pelados. Ou seja, é preciso implementar... É relevado sintético, mas sim, tem que ser assim. Pronto, mas já não há pelado. Não pode ser pelado, exatamente. E na Primeira Liga, tanto quanto eu sei, se estiver enganado, peço desculpa, há clubes que não têm um campo de treinos em sua posse, não têm um campo de treinos ao seu dispor, digamos assim, um campo de treino para a equipa principal, ou seja, muitas vezes têm que treinar no estádio onde jogam, o que, por exemplo, durante o inverno não é muito simpático. Ou seja, tem que haver uma série de regulamentos que, em conjunto, se possam fazer e se possam ajudar os clubes mais pequenos a terem essas estruturas mínimas para depois podermos partir para a segunda fase, que é o embrulho do produto. Primeiro tratar do core business, do produto em si, que é o futebol, e depois o embrulho do produto. Porque o que é que nós temos? Nós temos excelentes jogadores, excelentes treinadores, e depois vivemos em carência de muitas coisas. E, na minha opinião, ok que isto não é fácil de se fazer, mas se houver vontade política, nós conseguimos fazer isso, porque nós já conseguimos fazer coisas bem mais complicadas, nós conseguimos fazer isso e vamos ter um futebol diferente. Vamos ter um futebol melhor. E depois, se acontecerem situações extremas como esta, ok, é outro caso. Mas nós já sabíamos que já estavam clubes em incumprimento antes do vírus. Portanto, e toda a gente que passa por a quarentena da bola, as pessoas que intervêm no campeonato estão todas a dizer a mesma coisa. Eu ainda não ouvi um a dizer, não, isto está tudo bem, deixem estar como está. Ainda não ouvi um dizer isso. Portanto, se eles que estão e dizem que não está bem, e estão há anos e dizem que não está bem, o que é que estamos à espera para mudar? É verdade. E realmente eu acho que, por isso é que eu me tenho debatido tanto com a história do para o ano é que é, porque eu já ouvi esta história do para o ano é que é muitas vezes. Olha, eu estive no Boa Vista em 2010, 2011, 2012, e na altura eram 3 séries, Norte, Centro e Sul, e já se dizia que no ano a seguir as coisas iam mudar para melhor, e que o campeonato, na altura, segunda Divisão B, e depois o Campeonato Nacional de Séniores, e depois o Campeonato de Portugal Prio, e agora o Campeonato de Portugal, iriam mudar. E agora, a mim preocupa-me, eu já disse isto, percebendo o mérito de quem tem que subir das distritais, se alargar o Campeonato de Portugal para quase 100 clubes, se não se resolver muitas coisas que estão aqui pendentes, eu acho que o problema se vai agudizar, sinceramente. Já nem estou a falar de mérito esportivo, estou a falar que com 72 para subir 2 é o que é, imaginemos 96 ou 94 ou 90, o que quiserem dizer. Portanto, isso é uma das questões. Outra questão, Pedro, eu ontem tive uma informação de uma fonte que considero, de que já está decidido que o Campeonato de Portugal vai mesmo ter um play-off de 8 equipas, um jogo só, tudo na cidade do futebol, um jogo só, ou seja, mata-mata, não há ida e volta, e tudo na cidade do futebol, e que a Federação vai pelo caminho que em Espanha já se foi, que é exatamente este, quem está à altura da interrupção em zona de play-off, e como o regulamento fala de um play-off a 8, tem que se fazer e vai-se fazer. E na Liga, o que hoje os jornais dão a entender, incluindo, está no recorde escrito, que os clubes já sabem que vão ser obrigados a pagar os testes, regulamento de segurança congelado pela pandemia, mas, ou seja, que já estão os laboratórios a ser contactados e que 2 dias antes de cada jogo toda a gente vai ter que ser testada, etc. Obviamente, e nós falávamos nisto em off, ainda continua a ser difícil imaginar o regresso do futebol com aquilo que olhamos à nossa volta quando abrimos a janela ou quando ligamos uma televisão, mas parece-me que é claramente o que vai acontecer, seja agora meio de maio, fim de maio, junho, parece-me que as federações, incluindo a portuguesa, perceberam que há jogos que vão ter que se fazer para evitar males maiores, e que vai ser este o caminho. Então, eu adianto aqui que a informação que tenho já agora é que no Campeonato de Portugal vão ser 8, vão a play-off, mata-mata, um jogo só nos quartos de final, não há final, dizer já isto, porque não há campeões, quem vencer as 2 meias finais sobe de divisão, e que vai ser este o modelo encontrado para o Campeonato de Portugal e que vai ser anunciado
se calhar ainda ou hoje ou já na semana, só ainda não foi porque se está a tratar de questões logísticas, onde é que se vai fazer a tal mini pré-época, em que condições, os testes aos jogadores, ou seja, há aqui muitos desafios. Na Liga é que eu me parece, cada vez tenho menos dúvidas que vamos ter jogos, e que vai ser aquela questão de testes constantes, mas que não vai anular a possibilidade de contágio. Pois, e era essa a questão que eu ia lançar para o ar. E quando o primeiro jogador for apanhado com o vírus, como é que vai ser? Vamos parar tudo outra vez? As pessoas que estão a tomar as decisões, atenção, serão pessoas que estão com bases que eu não tenho, bases eventualmente científicas. Agora, à luz daquilo que vem a público, e eu não consigo imaginar uma vida ascética, não é? Nós estamos todos fechados em casa e mesmo assim as compras que vêm de fora, as coisas que podem trazer o vírus, por muito cuidado que a gente tenha, pode acontecer. Portanto, nós nunca conseguimos ter uma vida 100% ascética. Um jogo de futebol tem pelo menos 22 elementos, já não vou falar de todos os outros, que estão em permanente contacto, porque o jogo implica contacto. Se houver um que a dada altura seja diagnosticado com o vírus, como é que vai ser? Vamos ter que parar outra vez tudo? E eu volto a dizer, ok, se as decisões forem essas, serão essas e cada um terá que viver com essa decisão, mas eu preocupa-me a olhar para a frente, porque é para aí que eu olho mais e perceber que não, provavelmente vamos, já que estamos a usar a linguagem do vírus, infectar a próxima época também. E começar a próxima época eventualmente tarde e a más horas ou de uma forma pouco convencional, quando a próxima época, ao momento em que falamos, ainda podia eventualmente decorrer de uma forma normal, tendo em conta que nos próximos meses possa haver uma evolução positiva em relação à situação do vírus. Agora, neste momento, quando temos o país a declarar mais estado de emergência, pensar-se em retomar a treinos e jogos, mesmo que com todo o controle possível, eu tenho muitas dúvidas, honestamente, mas por outro lado não sou médico, creio que essas pessoas que estão a tomar as decisões estarão a consultar alguém com mais conhecimentos do que É o eu. que está a dizer o Mané Reis, bases científicas não vão existir, vão ser os fatores económicos determinantes aqui, não é? E atenção, dizer ao Mané e a ti, económicos e competitivos, porque nenhuma federação, nenhuma liga quer ter o peso de decidir quem ganha, quem é campeão, ou se não for campeão, quem é que vai à Liga dos Campeões, porque está em primeiro nesta altura, Liga dos Campeões direta, com o encaixe financeiro que isso representa, quem desce, quem não desce. Eu acho que as federações e as ligas não querem ter essa batata quente na mão, e mais, a própria UEFA não quis, porque a UEFA não tomou uma liderança forte a dizer vamos fazer assim e pronto. Tentem vocês, cada um no seu país, resolver como pode. Pois, mas normalmente as pessoas, quando têm poder, também têm a responsabilidade de tomar decisões. E obviamente já falamos disto muitas vezes, nenhuma decisão vai agradar a todos. Eu creio que se terão que tomar as decisões que forem aquelas que são melhores, tendo em conta a circunstância que vivemos. Eu percebo a parte económica, obviamente todos percebemos, todos estamos a passar por isso, não é? Eu percebo. Agora, também temos que perceber que se as instituições governamentais, as instituições de saúde nos indicam um caminho como sociedade de recolhimento em casa e de renovação do estado de emergência em Portugal, depois pensar-se em voltar à competição, ok, que não há adeptos, mas há jogadores. E os jogadores vão ter que jogar, não é? E os jogadores estão em contacto durante o jogo, mais estão a suar, quer dizer, eu não entendo muito bem essa decisão. Tem que se assumir o risco. Jogando-se tem que se assumir o risco. Não vejo outra maneira, porque não me parece que até junho a vacina sequer possa estar disponível. São questões científicas que toda a gente percebe. Agora, realmente há o peso económico e há o peso competitivo da decisão, e até vou aproveitar isso para fazer o transporte para aquilo que é a análise internacional, que também está na capa do Jornal do Jogo, mas que, por exemplo, em Espanha é capa em vários jornais, e o principal tema que é Liga e Federação Espanhola estão em guerra precisamente por causa disto, ou seja, pelas vagas na UEFA. E, portanto, posso dar aqui o exemplo do AS, que diz Euroconflito, luta entre a Federação e a Liga pelos lugares europeus. Se fosse pelo que era a Federação, por exemplo, o Atlético de Madrid ficava fora da Champions, é só para dar um exemplo.
e portanto, para perceberem também o quanto isto está a ter implicações, e em Espanha vai este cúmulo de se ter a Liga e a Federação numa guerra. Deixem-me só explicar um bocadinho melhor. Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, não concorda com o Rubiales, que é o presidente da Federação, que entende que se deve manter a classificação atual e dar as vagas às competições europeias aos clubes que ocupam essas posições por essa ordem no momento. Ora, veio entretanto Javier Tebas dizer que não cabe à Federação atribuir os efeitos de uma classificação intermediária ou incompleta, o valor de uma tabela final, sem falar com o organizador da competição. Ou seja, está o caldo entornado, está um braço de ferro, é a pressão dos clubes que até entendem que deve ser esta a classificação final e dos outros que não entendem, Liga e Federação completamente de costas voltadas. Aqui se percebe o problema deste contexto que vivemos. Claro, e eu penso que já referi anteriormente nos outros programas que, a meu ver, também desportivamente, aquilo que seria justo era a hora em que parou a competição, portanto, ter aquela tabela como tabela final, para efeitos de competições europeias. Para campeão não, mas para efeitos de competições europeias, creio que seria o desportivamente mais justo, porque era na última fase, na última jornada jogada da competição, era aquela classificação. Volto a dizer, campeão não, mas para os lugares europeus, por exemplo, acho que seria a partir de uma solução. Por outro lado, como a lei é omissa, não é? Como não há legislação para um caso destes, tudo o que possa ser feito pode levar, de facto, a que depois hajam recursos para tribunais e essas coisas todas que nós já sabemos. Portanto, também seria interessante, já agora, pedir uma posição pública a cada clube, o que é que pensa, o que é que quer fazer e até que ponto é que estão dispostos a assumir riscos seus e dos seus profissionais em relação a isso. Porque, obviamente, que eu percebo que também para a Liga e para a Federação é um caso difícil de decidir. Em relação à UEFA, já agora eu gostava que a UEFA também tomasse decisões, não é? Que não fosse só um entreposto de negócios e que de facto também começasse a tomar decisões e, nomeadamente, e eventualmente fazer convites a quem interessasse, a quem achasse por bem fazê-los, porque temos um Futebol Clube do Porto que tem sido uma presença assídua na Liga dos Campeões, temos um Benfica que nos últimos 10 anos foi a equipa que foi mais vezes campeã em Portugal, portanto, há medidas que podem ser tomadas, tantas alterações a UEFA tem feito ao modelo, por exemplo, da Liga dos Campeões, para não ir mais longe, inclusive às vezes temos o sexto ou o quinto da Liga Inglesa a jogar a Liga dos Campeões e com possibilidades, como foi o caso do Liverpool há cerca de 10 anos ou mais, quando ganhou a Liga dos Campeões e já não é campeão há 30 anos, ou seja, a UEFA cria tantas exceções para tantas coisas, também pode numa circunstância destas, eventualmente, por exemplo, alargar um pouco mais a Liga dos Campeões, dar-lhe outro modelo e incluir mais clubes, tendo em conta os rácios competitivos e as presenças que têm tido. Portanto, há muita coisa que pode ser feita se houver vontade nesse sentido. Agora, se andar toda a gente a passar a bola uns para os outros, aí claro que isto tem grandes possibilidades de dar asneira. E volto a dizer, eu estou mais preocupado até já com a próxima época, porque esta época, aconteça o que acontecer, já está adulterada. Ninguém pode dizer que o que quer que aconteça esta época era o que aconteceria se a época tivesse decorrido de forma normal. Ninguém, penso eu, intelectualmente honesto, pode dizer uma coisa dessas. Agora, o que quer que se venha a ser decidido, irá traduzir-se em eventuais promoções e despromoções e o que seja. Agora, por outro lado, também temos que perceber que há uma próxima época, há um futuro, e se não houver um luto desta época em tempo útil, vamos infectar a próxima época também e vamos ter o vírus a prolongar-se no tempo, mesmo para lá, eventualmente, do seu tempo de vida, digamos assim. E é isso que a mim até me está a custar mais, porque lá está, não vejo esta oportunidade a ser aproveitada como eu gostaria pessoalmente, mas pronto. Ora, muito bem, vamos agora também olhar na parte final do tempo que temos para outras situações. Por exemplo, apesar da crise, levantam-se aqui depois as outras oportunidades, crise pela pandemia, crise económica, e a Inglaterra, no Mirror, por exemplo, e não só é muito falado, Pedro, e é um assunto que eu e tu debatemos muitas vezes, porque é algo que nos interessa, a questão do Newcastle ser vendido. Já às vezes o atual dono do Newcastle pôs o clube à venda e depois acabou por não vender. Desta vez os ingleses acreditam que vai mesmo acontecer e depois há aqui uma série de declarações, incluindo antigos jogadores conhecidos do Newcastle, que dizem que pode ser mesmo um Newcastle, um novo Newcastle, e que dizem que estes bilhões
do petróleo, que podem levar o Newcastle novamente ao top 4 da Liga Inglesa, que poderá ser esta altura a ideal para uma revolução do Newcastle. É evidente que estamos no meio de uma crise, mas às vezes também nestas situações há oportunidade e os investidores não deixam, como dizias há pouco, ter o seu cash flow apesar destes problemas, e principalmente de investimento vindo de petróleo, que estás familiarizado. Portanto, o Newcastle é um clube apetecível porque está na Premier League e porque é o Newcastle. Portanto, é um negócio que se poderá fazer e passamos a ter mais um clube com fortíssimo investimento e com fortíssimo poder financeiro, quando se pensava que isto poderia começar a ser uma realidade menos presente no futebol. Eis que aparece mais uma situação deste género. Sim, há uma oportunidade de investimento e então aqui pelas Arábias está-se a ouvir muito isso, de muito interesse, ou rumores de interesse de pessoas com dinheiro a pensar em comprar clubes na Europa de forma generalizada a preço de saldo. Isto fala-se muito, são rumores apenas, não há nada oficial, mas fala-se muito aqui pelas Arábias dessas coisas, nomeadamente e principalmente na Arábia Saudita, que há essa apetência, digamos assim, por investimento em clubes na Europa. Há aqui duas vertentes, eu olho para isto duas vertentes. Uma coisa é um clube que está, digamos assim, entre aspas, destruído, que não tem estrutura e precisa de se reestruturar, e é uma coisa, e outra coisa é outro clube que tem alguma estrutura e está a pensar numa injeção de capital para tentar dar o passo em frente. Portanto, eu vejo estas, da parte do ponto de vista do clube, obviamente, vejo estas duas perspectivas de olhar para um negócio destes. Há que perceber que muitas vezes uma situação destas é vender alma ao diabo. E eu aqui não ponho alma, não ponho aspas. Claro. Eu aqui não ponho aspas. Às vezes é vender alma ao diabo. Ainda estamos por ver o que é que vão acontecer aos clubes no dia seguinte, a magnatas, sejam de que proveniência for, porque há de várias proveniências, não é só das Arábias, há da Rússia, de todo lado. O que é que vão acontecer aos clubes que estão neste momento a serem injetados por esse capital no dia em que as pessoas, por qualquer razão, se chatearem e quiserem sair? Porque poucas vezes as pessoas pensam nisto. Eu penso muito nisto. Tu provavelmente também pensas, porque nós temos este defeito de sermos apaixonados pela gestão desportiva e pronto, vemos também esse lado do problema, não é? Porque as coisas a ideia de, vão entrar uns milhões no meu clube, isto vamos poder comprar jogadores, etc e tal. Isto obviamente que é muito sedutor. O problema é o dia seguinte a isto. Ok, as pessoas, quando injetam dinheiro, mesmo que sejam pessoas que tenham muito dinheiro, como é o caso em algumas pessoas daqui nas Arábias, as pessoas têm interesse. As pessoas não é por, olha, vou fazer agora um pouco de caridade e vou meter uns milhões ali no clube. Ninguém faz isso. Claro. Quem investe algum dinheiro está a pensar tirar alguma coisa. O que é? Isso é discutível e é caso a caso. Mas está a pensar num retorno qualquer. Portanto, ninguém pense que venha um indivíduo, seja de onde for, aparece ali e por caridade deixam os milhões, largam os milhões e tipo, olha, governem-se. Vocês que já se estavam a governar mal, governem-se agora com o meu dinheiro, que eu vou ficar aqui só a ver e a ser tipo anjo da guarda. Não funciona assim. Vai acontecer. Não funciona assim. Portanto, não sei, o caso do Newcastle, não sei como é que aquilo está por dentro. As notícias que tenho, poucas, mas tenho algumas, é que o clube passa por uma crise a vários níveis de estrutura, etc. E eu não sei se isto será uma boa ideia. É um clube histórico, é um clube com uma mística brutal. Eu lembro-me, o Hugo Viana jogou lá e também conheceu aqui no Bobby Robson também, que falava muito disso mesmo, de um clube especial com um ambiente fabuloso. Um clube muito especial. Um clube muito, muito especial. Portanto, não sei se não estão a vender ou a pensar em vender alma ao diabo. E depois o diabo vem para cobrar, não é? A gente vê isso nos filmes. É bem verdade, e há muitos exemplos disso, não é? E tu falaste uma questão, é que às vezes quem investe, obviamente, tem o seu propósito, não vai, como tu dizes, por caridade, e às vezes quer resultados muito rápidos, não é? Portanto, e quando não acontecem, quem chega também sai, e já aqui demos o exemplo do Málaga, que podemos dar muitas vezes. Estou a ver aqui o Pedro Vilar nos comentários a falar também do caso do Sunderland, que até quem quiser ver na Netflix tem uma série agora, um seriado muito interessante. Sem dúvida. Fala disto. Muito bem. Ora bem, tenho uma pergunta, eu antes de passar então para o último tema, do Ricardo Simões, um comentário à possibilidade de novos Bragantinos, Red Bull, em várias ligas mundiais, nomeadamente aqui em Portugal. Fala-se disso, que a Red Bull poderá realmente
alargar o seu espaço. Já se teve para entrar em Portugal, na altura falou-se do Boa Vista, existiram confirmações de que existiram conversas, mas o Boa Vista e o próprio presidente até recentemente a mim me disse na Rádio Estádio que o Boa Vista nunca poderá ser esse tipo de projeto, por tudo, não é? A sua história, os seus adeptos, mas a Red Bull realmente, se não for em Portugal, parece-me que será no outro lado, quer expandir a sua marca dentro do futebol. Portanto, acreditas que seja possível? É perfeitamente possível. E repara, também a nível de investimento, há investimentos e investimentos. Vamos a casos concretos. O caso da Red Bull e o caso da City Football Group, que é quem gera o Manchester City, o Melbourne City, New York City, o Jazeera também aqui, mais ou menos, que é o Sheikh da Abu Dhabi, é uma perspectiva de investimento. Podemos achar mais correto, menos correto, eu acho que tem algum interesse, né? É uma perspectiva, e principalmente se estivermos a falar de clubes que não tenham uma grande massa crítica, pode ser interessante do ponto de vista do negócio, de promoção de jogadores, de promoção da própria marca Red Bull neste caso, portanto, pode haver ali algum ponto de interesse. Outra coisa é o investidor que parece que cai assim do céu e sem regulamentação. Eu aqui, para mim, a palavra-chave, e principalmente em Portugal, já tivemos maus exemplos. Continuamos a ter. Regulação. Temos bons, também temos maus, muito maus. Regulação, ok. Vem como, quem é, o que é que vem fazer, o contexto, porque cada clube faz o que quiser. Se um clube se quiser vender a sua SAD 100% a alguém, pode fazê-lo. Legalmente, claro, até ver, pode fazê-lo, não é? Aparentemente tem que ficar pelo menos com 40%, mas isto dá-se a volta. Pode fazê-lo. Agora, temos que perceber sempre que uma coisa é o nosso umbigo e outra coisa é o que está à nossa volta. Um clube participa numa competição onde estão outros clubes. Portanto, tem que haver uma certa regulamentação para haver parâmetros mínimos de funcionamento. Senão lá está um faroeste. Este faz assim, o outro faz assado. Cada um faz como lhe dá jeito. Mas depois há uma competição. E depois temos um clube que está a cumprir tudo, mas que por qualquer razão desportivamente não consegue naquela época ter sucesso, porque eu, para mim, continuo a dizer, um clube bem gerido acabará sempre por ter sucesso. É uma questão de tempo, mas imagina que naquela época a coisa corre menos bem e o clube cai. E outro clube que está com salários em atraso, porque entretanto o investidor veio, mas foi embora, mas agora já não lhe apetece e não sei o quê, fica na primeira divisão, por exemplo. Isto, em termos da competição toda, é uma bomba atómica. E não interessa se é o Benfica ou se é o Aves, ou se é o Porto ou se é o Passos de Ferreira. Em termos da competição, onde todos estão a competir, isto é uma bomba atómica, porque isto desvirtua tudo. E já não vou entrar no match fixing, porque depois podemos entrar no match fixing. E então aí são duas bombas atómicas. Isto acontece e nós sabemos que isto acontece. Portanto, relativamente à pergunta, eu creio que tem interesse, porque vem também com modelos de gestão, lá está aquilo que eu falava do Newcastle, esse tipo de empresas, do Bragantino, do Red Bull e do City, tanto quanto eu sei daquilo que eu vou conseguindo perceber da realidade dessas empresas, vêm com uma estrutura, vêm com uma mentalidade, vêm com uma filosofia, portanto não é uma aventura, eles vêm com uma ideia clara daquilo que... Sim, gosta ou não se gosta, tem a sua ideia, não é? Repara, até o modelo de jogo, eu sei que o Red Bull, por exemplo, porque tenho uma pessoa que está ligada a isso, que eles gostam de contratar jogadores rápidos, de fibra branca, até foi essa a expressão que a pessoa usou, tem as fibras musculares, sempre, qualquer posição, eles querem jogadores rápidos. Sim, se olharmos para o Red Bull Salzburgo, para o Leipzig, etc., está ali trabalho, não é? Não se pode dizer... Para qualquer posição, ou seja, eles têm, isto para te dar um exemplo entre vários, eles têm um foco de investimento, eles têm uma mentalidade, eles têm uma linha orientadora, depois pode-se discutir se é mais certa, se é mais errada, se é mais adaptada àquele contexto ou não, porque, por exemplo, um clube que tenha massa crítica, como é, por exemplo, o caso do Leixões, para dar um exemplo, quando vem um investidor, cuidado, porque estamos a falar de um clube que tem massa crítica, de um clube que tem pessoas que vão dizer que não. Como já falamos aqui do Vitória, por exemplo, tem um investidor, mas que é tratado tudo muito com pinças, porque, não é? Quer dizer, não é fácil. Tem massa crítica. E tem que ser um investidor que perceba onde é que está, não é? Porque realmente
Agora, por se isso, fizermos o Pedro e Remo Futebol Clube, pronto, aí só sim, somos claro. nós os dois, podemos dizer, olha, a gente vende isto e agora faça como entender. Pronto, ninguém vai dizer nada porque o clube até era nosso, é um clube que nós formamos para jogar a bola ao fim de E semana. a Red Bull fez isso no Brasil antes do Bragantino com a Red Bull Brasil. Começou do zero, arranjou os campos, quer dizer, uma estrutura muito boa, eu tive a oportunidade de conhecer, para promover jogadores e foi começando das divisões mais baixas por ali fora e aí não tinha que dar cavaco a ninguém, não é? Pelo contrário, foi criando adeptos à medida que foi subindo, não é? Mas com Portanto, regulamentação. Em Portugal, pelo menos, sim, acho que sim. era boa ideia, Porque há regulamentação. muitas malas de cartão aqui, a Linda de Souza que me perdoa, mas há muitas malas de cartão em Portugal. Isso é que é o problema maior que nós assistimos. Pedro, como sempre, um enorme prazer. Aliás, o feedback que estamos a receber partilha deste meu prazer, desta nossa conversa semanal, em que olhamos com a nossa visão, principalmente com a tua, para tudo isto que é o futebol português e internacional, e é sempre um prazer. Daqui a pouco isto já vai estar no YouTube e eu vou aproveitar para solicitar que subscrevam os vídeos, o nosso canal no YouTube, e para isso contei aqui com a ajuda da minha filha. Ela, se eu não fizesse isto, não me perdoava, a Beatriz, que está a cumprir como ninguém a sua quarentena, e fez este desenho aqui para o pai. Eu vou tentar mostrar o melhor que consigo, que é: inscrevam-se na quarentena da bola, tá? Estão a ver aqui no YouTube. Portanto, Beijinho, Beatriz. a Beijinho para a Beatriz fez questão de ajudar no marketing também aqui da quarentena da bola e, portanto, subscrevam. Este vídeo vai já para lá também. Todas as sextas-feiras ao meio-dia o Pedro estará aqui comigo, pelo menos esperemos que assim seja. Mesmo pós-pandemia vamos tentar manter as nossas conversas, se não for ao meio-dia, há de ser noutra hora qualquer. O Futebol das Arábias podem encontrar na nossa página, podem encontrar na própria página do Futebol das Arábias, em várias plataformas de podcasts. E Pedro, um grande abraço, que continue aí tudo bem. Falamos um bocadinho antes de entrar em direto que as coisas mantêm-se controladas, isso é o mais importante, com saúde, e cá estaremos para a semana. Olha, Remo, dar-te um abraço a ti, agradecer-te mais uma vez, não só pela nossa conversa, mas por tudo o que estás a fazer, que tem sido fantástico, tem sido ótimo assistir a muitas das conversas que tens tido aí com vários convidados. Mandar um abraço para todos os convidados, mandar também um grande abraço para as pessoas todas que nos estão a escrever, que são bastantes, pronto, e também agradecer a quem me manda mensagens e assim, que eu tento responder um a um, pronto, mas agradecer a todos no geral pelas simpáticas palavras e dizer que é um prazer também partilhar este bocadinho tanto contigo como com as pessoas que estão a ver e que partilham a paixão pelo futebol que todos temos. Portanto, um grande abraço e inshallah até à próxima sexta-feira. Já vai ser o primeiro dia de Ramadão, portanto... Exatamente. Inshallah, que é a nossa imagem de marca agora também para fechar aqui este nosso espaço. Um abraço, Pedro, até para a semana. Abraço, até para a semana.